na hora de criar minha fotomontagem, o que é melhor eu dar atenção? Para a criação do personagem ou para a criação do cenário? Na verdade, a pergunta não é um ou outro, na verdade é os dois. Porque um conecta com o outro, um ajuda o outro, um amplifica o outro. Então você precisa dos dois, né? Você precisa tanto do cenário quanto do personagem para contar a sua história, para dar mais força para a sua história, para dar mais ênfase para a sua história. Então quando você cria um personagem, esse personagem ele precisa de um universo para ele existir, né? Ele precisa de um universo para ele, né? E esse universo é o cenário. Tá? E o cenário também precisa de um personagem para existir, né? Ele precisa de ter um personagem que exista para ele poder fazer sentido ali. Então eles se complementam. Então você precisa entender que não é um ou outro, é os dois. Você tem que usar os dois. Você pode até usar o cenário para oprimir o personagem, você pode usar o cenário para amplificar o sentimento do personagem, mas você não pode ficar pensando em um ou no outro, é os dois. Um vai complementar o outro. Quanto mais você observar filmes, quadrinhos, tudo que seja mundo visual, que tenha cenários em volta, você vai se enriquecer. Você vai ver que é muito simples na hora até de criar cenários, você ter uma noção. Às vezes a gente fica nessa dúvida de tipo, qual que eu devo dar atenção? Porque acha que é muito complicado criar um cenário e complicado criar um personagem. Na verdade, não é. Quando você cria um personagem, esse personagem automaticamente ele acaba falando para você. É engraçado isso. Quando eu estou criando, parece que o personagem fala comigo: poxa, Gustavo, eu queria uma roupa assim. Olha, Gustavo, eu queria um tênis assim. Gustavo, eu queria ir em tal local. Parece que ele está falando comigo mesmo, entendeu? Está me contando coisas. Eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque eu estou vivendo o personagem ali. Então eu acabo, é claro que muito da minha particularidade vai influenciar. Talvez se fosse outra pessoa fazendo a mesma coisa, teria outro tipo de reação, criaria outro tipo de coisa. Mas no meu caso, eu faço de uma forma diferente, né? Então o que acontece? Isso acaba me influenciando de uma forma. Então não tem um ou outro, é os dois. Se você tentar fazer só um ou dar só atenção só para um, a coisa não vai ser tão completa, a história não vai ser tão completa. Agora, se você consegue equilibrar os dois, criar o seu cenário, criar o seu personagem pensando um no outro, você vai criar uma fotomontagem muito mais rica, muito mais completa, que vai chamar muito mais a atenção das pessoas. Como é que você cria um cenário criativo para suas fotomontagens? Primeira coisa que você tem que fazer, saber que tipo de emoção você quer passar na sua fotomontagem. Qual o tipo de emoção? Dependendo do tipo de emoção, você vai usar um cenário ou vai usar outro. Então, se eu quero um cenário de conflito, vamos supor, um conflito de guerra, eu vou ter que usar um cenário de guerra, né? Só que eu quero um cenário de guerra, mas eu quero um conflito, mas eu quero falar sobre as pessoas que passam pela guerra, mas se mantêm acreditando na vida, no amor, no desenvolvimento do ser humano, na bondade do ser humano. Então eu vou criar um ambiente de guerra, talvez, com flores crescendo, com rosas desabrochando, talvez até usaria um pouco daquele clichê, né, que eu falei que a gente quase não usa, mas de uma pedra e embaixo da pedra brotando uma flor. Ou seja, mesmo embaixo de uma pedra brota uma flor, né? Mesmo diante daquele caos ali, você tem uma flor, né, surgindo. Você pode criar um ambiente todo cinza e colocar uma flor com uma cor, por exemplo, um amarelo, né? Saindo, ou o branco, que é uma cor de paz, de esperança. Enfim, você cria você consegue criar essa conexão com o conflito. Você tem que saber qual o tipo de emoção que você quer trazer. Por exemplo, eu falei da emoção aqui sobre guerra, a gente já passou por dois lugares aqui, sobre a guerra mesmo, sobre uma guerra, mas com pensamento de paz. Então eu posso ir mergulhando cada vez mais. É legal também você sentar, fazer um momento de escrever, né, sobre o que você quer falar e ir trazendo, jogando tudo ali no papel, tudo que vier, ou no papel, ou você usa também o telemóvel, o celular, e vai gravando, grava no áudio, ou abre ali também um bloco de notas, ou no computador, e vai anotando as suas ideias. Né? Vai tendo a ideia e você vai colocando ali. Depois você vai filtrar aquela ideia inteira. Mas é importante você entender qual é o tipo de emoção que você quer trazer para a sua fotomontagem. É bom você entender, esse conflito, ele acontece no passado, no presente ou no futuro? Porque aí, dependendo, você vai criar. Né? É um local surreal? É um local tipo
Avatar, né, que é um mundo todo diferente, todo diferenciado. Então você pode criar um mundo que as árvores têm o tronco de uma determinada cor, ou que as árvores são sintéticas, saem de postes, vegetações que absorvem a água para poder criar oxigênio no mundo. É um mundo pós-apocalíptico, enfim. Cada momento que você vai pensando vai trazendo coisas diferentes. É que nem eu estou falando com você aqui e estou pensando nessas coisas, no momento que eu estou falando. E com você vai ser a mesma coisa. Se você pensa numa coisa, você vai ter uma resposta na sua mente. Então, se é passado, presente ou futuro. E aí eu vejo se é um futuro distópico, né, um futuro que não existe, é um futuro pós-guerra, é um futuro de paz, é um futuro onde todos os seres humanos foram embora, só ficou um grupo de ser humano aqui na Terra e o resto foi todo embora, sei lá, só tem poucas pessoas. Então, enfim, você vai criar ali, você tem que saber esses três pontos, se é passado, presente e futuro. E aí você vai colocar aí se é um futuro surreal, se é um futuro nosso mesmo, do momento atual. Então, eu imagino que, por exemplo, você tem os drones, até deve ter até carro, né, que voa, tipo drone, mas eu imagino um carro tipo um drone, né, que você sobe ali e tal e consegue com o joystick controlar e ir para qualquer lugar, como se fosse um carro. Né? Então, quer dizer, é uma coisa que é viável nos dias de hoje, você consegue imaginar. Se eu crio uma fotomontagem com um conceito desse, você consegue entender que eu estou falando sobre um futuro próximo, né? Porque eu estou usando o conceito do drone ali flutuando, aquela coisa toda, então eu consigo direcionar para esse lado. Ou eu posso criar uma coisa totalmente diferente, uma pessoa caminhando na rua com um respirador, então quer dizer, você não consegue mais respirar, não existe mais oxigênio puro, então você precisa usar um cilindro de oxigênio para andar na rua. Enfim, dependendo do que eu quero dizer, eu vou trazer características para minha fotomontagem e para o meu cenário em volta. Né? Se eu não tenho oxigênio, então eu não vou ter árvores, talvez, né? Ou só vou ter muita árvore, talvez, entendeu? Eles têm tanta árvore que eles estão, de alguma forma, trazendo, ou árvores diferentes, né, que chegaram do espaço e começaram a contaminar o nosso oxigênio. Eu quero que esse ambiente ele crie uma opressão contra o personagem, que ele amplifique o que eu quero dizer sobre esse personagem, então tem que pensar nisso também. Qual tipo de cores você quer usar nessa tua fotomontagem, porque cada cor tem um sentimento, significa uma coisa. Existem também os acordes cromáticos, inclusive eu vou deixar para você aqui um link na descrição, eu tenho um vídeo também, eu vou deixar um card aqui para o vídeo e vou deixar um link na descrição. Se você está vendo no meu canal do YouTube, você vai ter acesso a isso. Se não, você dá um pulinho no meu canal do YouTube e dá uma olhada lá. É só procurar Gustavo Chacu que você chega lá no meu canal do YouTube. Nesse vídeo aqui, você procura esse vídeo que eu vou deixar na descrição o link para você baixar. São 13 PDFs com acordes cromáticos. Os acordes cromáticos, falam de forma geral aqui, são cores que você usa para despertar uma determinada emoção. Então, são 117 acordes cromáticos que você vai ter acesso. Entre alegria, tristeza. Existe um estudo para isso, não é uma coisa que eu criei do nada, não, tá? É um estudo bem amplo em relação a isso. Então, você dá uma olhada na descrição que você vai ver o PDF aqui. Se você estiver no canal do YouTube, eu vou deixar um card aqui para você poder dar uma olhada no vídeo onde eu falo sobre coloração na fotomontagem, beleza? Então, na hora de você criar o seu universo da sua fotomontagem, você precisa ter atenção nesses pontos, né? Nessas coisas. Você vai ver aí cores, você vai ver a emoção que você quer passar, se é passado, presente ou futuro, se é uma coisa surreal, se é uma coisa moderna, se acontece no passado, mas é um passado que tinha tecnologia que a gente desconhecia, então uma tecnologia que sabe, secreta, uma coisa que foi, sabe, que ninguém nunca imaginou, ou é um mundo distópico, é um mundo que não existe, mas é um mundo que você cria, tipo Harry Potter, enfim, a ideia é você entender o que você quer passar para você poder criar o seu cenário. A partir do momento que você coloca tudo isso num papel, que você coloca tudo isso num áudio, que você escreve isso no computador, você vai olhar para isso e o mundo, por si só, ele vai sair ali do papel olhando para você. Então isso é uma parte que é fácil de fazer. Ele vai olhar para você e você já vai ter um conceito ali, não, eu preciso criar prédios altos, preciso criar, não pode ter árvores, são postes com folhagem saindo, onde essas folhagens filtram o oxigênio enfim. Então você com esses elementos na mão, né, ou escrito, você pode escrever no papel, ou escrever no bloco de notas, no telemóvel, enfim. Você olhando isso, você vai entender que universo você precisa criar. Por si só,
o que você escreveu, as ideias que você teve, vão falar para você o que, que é. Claro que às vezes você tem muitas ideias, você começa a ter uma série de ideias. Aí eu vou falar sobre um mundo que não tem mais oxigênio. Ah, aí no meio do caminho você fala, não, mas eu vou falar sobre um mundo onde as pessoas usam drones para poder andar, se locomover. Quer dizer, são mundos que não precisam ser a mesma coisa. Então você tem que ver o que, que você vai retirar do que você escreveu ali, o que, que você tem que fazer uma filtragem, na verdade, né? Então tem que ser um mundo que se conecte. Você está falando sobre um mundo que não tem mais oxigênio, cilindros de oxigênio, filtragem do ar através de postes, tipo postes de luz, só que em vez de ser um poste de luz, é um poste saído folhas, e aquelas folhas absorvem algum gás que existe no ar, e aquele gás é tratado e vira oxigênio. Então são as coisas que você vai colocar ali no cenário. Às vezes essa árvore que você criou, ela não é muito importante para a história, mas ela vai de alguma forma ajudar a conectar a pessoa, porque a pessoa fala, pô, as pessoas têm cilindro nas costas e olha só, não tem árvores, são árvores feitas de metal com folha na ponta, então isso dá uma veracidade para o que você está contando. É claro que assim, a pessoa tem que entrar, né? A veracidade que eu digo, a pessoa tem que entrar na sua história. É igual o super-homem, se eu ficar questionando, ah, mas um homem não pode voar, ah, mas não sei o quê. Então não tem graça ver o filme. Mas quando a pessoa está ali na sua imagem, ela está disposta a entrar nisso, ela está disposta a fazer essa viagem. Então você pega esses elementos que eu falei, escreve tudo ali que vem na cabeça, faz a filtragem e depois por si só o que chegar no final, ele vai, quase que o papel fala com você, né? Quase que o que você escreveu fala com você. Olha, Gustavo, eu preciso que coloque isso. Olha, Gustavo, eu preciso da cor tal. Olha, Gustavo, eu preciso disso. Vai te direcionando. Então é um processo que é muito gostoso de fazer, que é um processo inicial de pesquisa, de pensamento em relação à fotomontagem.